Mas falando em campanha, vamos falar de pesquisa. Hoje saiu a pesquisa eleitoral da Genial Quest. O Instituto Quest ouviu 2.004 entrevistados com 16 anos ou mais, parcialmente do dia 10 a 13 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%, sem selinho ainda do Nunes Marques. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR 07181/2026. Vamos ver os gráficos da pesquisa. A intenção de voto para a presidência no primeiro turno. Olha lá, Lula com 40%, Flávio Bolsonaro 28%, Caiado 4%, Renan Santos 3%, Zema 2%, Cabo Daciolo 1% e Augusto Cury 1%. Temos uma segunda tela com a continuação aqui dos candidatos. Joaquim Barbosa 1%, Samara Martins 1%, Edmilson Costa 0%, Heró Bezerra 0%, Hertz Dias do PSTU 0%, e aí alguém que vence esses todos, que é o não sabe, não respondeu 11%, né? E nenhum branco e nulo 8%. O nenhum branco e nulo e o não sabe estão bem. O não sabe quase vence ali a maior parte dos candidatos. Segundo turno, primeiro cenário, Lula 45% contra Flávio 37%. Isso segundo turno. Nenhum branco e nulo 14%, não sabe e não respondeu 4%. Tem mais segundo turno ainda. Agora a projeção é de Lula contra Zema. Lula 45% e a Zema fica com 35%. Nenhum branco e nulo 16%. E não sabe, não respondeu 4%. Tem mais um cenário agora com Lula enfrentando Caiado no segundo turno. O Lula fica com 45%, Caiado 36%, nenhum branco ou nulo, 15% não sabe e não respondeu 4%. E ainda um outro cenário de segundo turno, quarto cenário, com Renan Santos do Missão. Lula do PT fica com 45%, o Renan 33%, nenhum branco e nulo 18%, não sabe, não respondeu 4%. Vamos agora com a aprovação e desaprovação do governo Lula. Aprovados, as pessoas que aprovam o governo Lula, 48%, que desaprovam 47%, não sabem ou, enfim, não responderam 5%. E sobre o desentendimento entre Michele Bolsonaro e seu enteado Flávio, a pesquisa aponta que 42% dos brasileiros concordam mais com a Michele e 18% dos entrevistados dão razão por Flávio. 3% concordam em parte com ambos e 22% afirmam não concordar com nenhum dos dois. Bom, meus caros, é número à beça, né? Enfim, quem quer começar aqui a botar o dedo na ferida? Tem um ponto importante aqui, dessa mesma pesquisa, que eu tô com os números aqui dizendo o seguinte, abre aspas, envolvimento de Jacques Wagner no Master atrapalha a campanha de Lula. Nessa mesma pesquisa foi feita um outro número que basicamente mostrou o seguinte, o envolvimento de Jacques Wagner, ex-líder do governo Lula no Senado, no caso Master, abre aspas, impacta muito negativamente a campanha de Lula para 37% dos brasileiros. Outros 25% avaliam que impacta um pouco. Mesmo entre os que se declararam lulistas, a maioria, 61%, acha que Jacques Wagner agiu errado ao se envolver com o Master. E não se fala mais disso. Por que será que a própria oposição não usa isso e fala esse tema? Morreu mais um tema que a gente não fala. E o que eu quero dizer aqui é que isso mostra como o que a gente vem falando aqui diariamente. Por que precisamos entender a metodologia dessas pesquisas? A que nós falamos ontem ou antes de ontem foi radicalmente diferente dessa. Deu o quê? 7 pontos de diferença. De novo, sem qualificar ou desqualificar um ou outro instituto.
Mas como é que dá 7 pontos de diferença na liderança por Lula? Nós lemos uma... Qual foi? Acho que foi BTG Nexus. Foi. BTG Nexus, que deu 46,9 contra 46,1. Agora deu 46 a 38, 47 a 38. Como é que pode dar tanta diferença? Ninguém vai ganhar selinho do Nunes Marques. Eu não consigo entender. Exato, pelo visto ninguém ganha estrelinha dele no caderno de ouro para os pais assinarem. E só para o público, para a nossa audiência, que enfim não está a par desse assunto, ontem o Nunes Marques disse que vai dar um selinho para os institutos que mais acertarem, que nem professora, madre superiora do convento, vai entregar um selinho para quem acertar. O pai e a mãe tem que assinar, hein? Como se pesquisa o importante não fosse a metodologia que importa, não acerto. Até porque, enfim, o que hoje pensa uma pessoa não é nenhuma garantia que vai seguir pensando no momento de colocar o voto na urna. Pô, você sai de casa para ir num restaurante no meio do caminho, eu pelo menos, sobretudo... Você muda de ideia. Quando eu tô com a minha mulher, vou no restaurante, mudo na hora. Imagina um voto, claro, não é, Mota? Mais uma vez eu vou fazer aqui um exercício para tentar encontrar alguma utilidade para essas pesquisas, mas é difícil, gente, é difícil. E eu acho que a pergunta mais importante relacionada a essa pesquisa não foi feita pela pesquisa. E talvez vocês possam me ajudar. Por que bancos financiam pesquisas eleitorais? Qual é o interesse de uma entidade do mercado financeiro de ficar pagando esse serviço de ir lá perguntar para as pessoas em quem você vai votar e montando esses cenários elaborados, né? Alguns com pessoas que a gente sabe, candidatos que a gente sabe não tem chance nenhuma de ganhar, mas vamos fazer lá uma simulação de segundo turno. Para quê? Qual é o objetivo? Quem ganha com isso? Mota, eu quero pegar o seu ponto, porque é o seguinte, as pesquisas dão Lula na frente, mas, muito bem, essa pesquisa anterior também, primeiro que a margem é pequena, segundo que no segundo turno isso muda. E terceiro, que uma coisa interessante que me chamou a atenção nessa pesquisa é o seguinte, o Lula, ele está no segundo turno estável com todo mundo, né? Ele está a 45%, eu acho que só com o Renan, salvo engano, que muda. Mas, enfim, ele está estável ali com todo mundo. Agora, a direita muda para cá, muda para lá, ganha um ponto, baixa um ponto. Por quê? Porque tem muita gente da chamada direita, né? Enfim, muita gente de direita mesmo, a gente não sabe se tem. A gente não sabe. Mas, da chamada direita, tem muita gente e, portanto, os números variam. E há um percentual ainda muito grande de indecisos. A gente está falando aqui de brancos, nulos, ou que não vão votar, ou que dizem não vão votar, 14%. Indecisos, 4%. Se você somar esse povo todo, ganha a eleição. E é muito difícil pensar que alguém, vamos lá, a gente está falando aqui de ideologia, só tem o Lula na esquerda, não tem outro candidato. É difícil pensar que alguém que vá votar no Lula, sobretudo no segundo turno, esteja indeciso agora. É mais fácil que o indeciso não saiba porque o candidato dele não saiu, porque o candidato dele da direita está mal, etc. Enfim, está desgostoso com algum cenário. É muito mais provável que isso ocorra do que a pessoa sabe que o Lula é o único candidato dele da esquerda, não tem outro, ele está indeciso agora, mas quando o Lula for para o segundo turno ele vai votar no Lula. É difícil. A probabilidade, a meu ver, a minha leitura, é de que esses indecisos, repito, somados com os nulos, brancos e tal, dão 18%, eles acabem, 18, dá 19%, a probabilidade é que eles acabem indo para a direita.